Estou de volta aqui no podcast, no videocast do Razão de Aspecto, para falar sobre o filme Orgulho, Preconceito e Zumbis. O filme ele é um filme da mesma classe de Snakes on a Plane ou de Cowboys and Aliens. O título do filme já explica 80% do que ele pode oferecer. Se você acha que Jane Austen não combina com zumbis, se você acha que clássicos da literatura não devem ser misturados com cultura pop por qualquer motivo, a melhor coisa é simplesmente desistir do filme de início já, porque o filme é só isso. É pegar a Jane Austen, misturar com zumbis e ver o que dá. É fazer esse mashup, fazer essa mescla. A ideia é óbvio, é para ser uma espécie de comédia, uma espécie de sátira. E eu diria que ele é bem honesto, ele atinge o objetivo dele. Se você não conhece a história de Orgulho e Preconceito, não só porque a história é muito boa, eu recomendo que você vá, leia o livro, ou então veja o filme de 2005, tá no Netflix até. O Orgulho e Preconceito, se você não conhece a história, você não vai curtir esse filme tão bem. Mesmo que seja um fãzão dos filmes do Jorge Romero. Porque o filme é um filme que conta a história do Orgulho e Preconceito. Os zumbis estão ali como um acréscimo fantasioso, um acréscimo curioso, um acréscimo na história, mas o filme não é um filme de zumbis. É um filme sobre Orgulho e Preconceito. A história básica é sobre a família Bennett, que tem 5 irmãs na idade de casamento, isso na Inglaterra vitoriana do século XIX. É uma família da baixa aristocracia inglesa, não é das mais ricas, mas é uma família que tem que se importar com tradição, nome, essas coisas. Então, essa questão do casamento é muito importante. No caso da família Bennett, ainda há a questão de que o patriarca da família ele não teve nenhum herdeiro masculino. Então, quando ele morrer, as propriedades irão para o seu sobrinho, não vão ser transmitidas para filhas. Então, o casamento é o que vai definir a qualidade de vida delas no futuro. Então, você tem aí um drama muito clássico da literatura do século XIX inglesa, que é basicamente as mulheres sendo pressionadas a fazer casamentos de interesse, mas você tem em especial a Elizabeth Bennet, que é a protagonista do filme, querendo um casamento romântico, um casamento amoroso, e se recusando a se casar com alguém só porque tem posses ou coisas do gênero. Isto é o tema central de quase toda a literatura inglesa dessa época, da Jane Austen. E no caso do filme, no caso do Orgulho e Preconceito, a Elizabeth Bennet, que é uma mulher um tanto quanto à frente do seu tempo, por ser independente, por ser até questionar autoridades e coisas do gênero, ela acaba tendo dificuldade de encontrar pretendentes. Assim, ela é uma mulher que assusta um pouco aos homens. E o único pretendente que ela encontra é o Mr. Darcy, que no filme é o Coronel Darcy. E digamos assim que ela considera Mr. Darcy uma pessoa orgulhosa e preconceituosa. Este é o tema central do filme e do livro, só que há os zumbis juntos. O Mr. Darcy, no caso o Coronel Darcy, é um líder militar da resistência inglesa contra a horda zumbi. Londres está cercada por uma horda de zumbis, inclusive há um grande muro e um grande fosso cercando a cidade. E esses zumbis, obviamente, são uma ameaça muito grave de até mesmo extinguir a humanidade. Há uma referência apocalíptica nesses zumbis, se fala dos 4 cavaleiros, do anticristo, etc. Então, você tem uma história
onde você tem bailes extremamente glamourosos, mulheres com vestidos rodados, romance, intriga de casamento e o fim do mundo de mortos-vivos. Mas vamos lembrar, o filme é censura 13 anos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil 14. Ou seja, os zumbis não vão ser aqueles zumbis gore, não é um filme de terror, não é um filme que vai ter entranhas e coisas do gênero. Os zumbis são até simpáticos em alguns aspectos, é claro. A maquiagem vai ter a referência a corpos apodrecidos e coisas do gênero. E além disso, os zumbis não são exatamente zumbis clássicos, porque se a pessoa pega a peste, a doença que o transforma em zumbi, ela não se transforma automaticamente num morto-vivo. Ela antes tem que comer um cérebro humano. Então, se ela resiste a essa tentação, ela vira um meio termo, um não humano, não zumbi, uma mescla ali. E isso dá uma oportunidade, uma intriga diferente no filme, um tempero diferente, que não vai ter na obra da Jane Austen, claro, e que vale a curiosidade de ver. É meio exagerado, meio artificial, é meio difícil de engolir, digamos assim, a proposta em alguns aspectos, mas é divertida se você está disposto a não se levar muito a sério ali na hora de assistir o filme. Além disso, há uma coisa curiosa para acrescentar no preconceito, né, que a classe alta, diante do apocalipse zumbi, eles treinam as artes orientais japonesas. Então são pessoas com treinamentos samurai, digamos assim. Enquanto a classe baixa tem que se contentar com as artes chinesas. Então é uma coisa meio templo Shaolin, meio templo Kung Fu, coisas do gênero. Então você já nota que vai ter cenas de luta, de arte marcial ali, e de mulheres com vestidos rodados usando espadas e bastões. Eu sei o quanto isso parece ridículo. É ridículo. Mas o filme nunca esconde esse lado. Ele nunca esconde que ele não se leva tão a sério assim. E cumpre o que tem que fazer. Cabe um elogio especial às interpretações. O elenco é um elenco britânico em vários sentidos. Você tem o Sam Halley fazendo Mr. Darcy. Sam Halley, vocês devem ter assistido Control, aquela história do vocalista do Joy Division. Você tem o Matt Smith fazendo um personagem bem curioso. O Matt Smith, o pessoal vai lembrar da série Doctor Who, faz o penúltimo Doctor. Nós temos a Lily James fazendo a protagonista, a Elizabeth. Eu até preferiria que não fosse ela, porque o boato inicial é que seria a Natalie Portman. Seria bem curioso ver a Natalie Portman nesse papel. Ela faz parte da produção do filme, é um dos produtores do filme, mas ela não aceitou o papel. Nós temos também o Lannister como o Mr. Bennet. Me desculpe, Charles Dance é o nome do ator, que está fazendo bem o papel de patriarca da família. É um papel um pouco de alívio cômico. O patriarca e a matriarca da família é um casamento onde as personalidades não se batem, e isso no livro também, na história original também. Então vale a pena, é um bom divertimento, mas sim, o filme é bem produzido, você tem uma fotografia interessante. A parte final do filme é bem mais diferente do livro da Jane Austen. Você tem uma batalha campal, digamos assim, e uma batalha campal envolvendo zumbis. É bem curioso, mas é obviamente um filme totalmente inocente, totalmente despretensioso. Então não espere que seja uma releitura da Jane Austen, não é. É uma desleitura, digamos assim. E que, se você estiver disposto
uma aventura romântica, dramática com zumbis vai ser um bom entretenimento. Espero que gostem, eu gostei muito. E daqui a pouco eu volto para falar sobre O Mundo Cão. Um abraço, até a próxima.